Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de política e Bíblia, eu vou falar da política que imita a Bíblia. Hoje nós temos, sem querer forçar a barra, nós temos duas políticas no Brasil. Eu falo política de políticos mesmo, de Constituição. Nós temos a esquerda e a direita. O que se diz centro, ele tem o seu lado esquerdo e direito, mas quando ele fala centro é porque ele tem a intenção de negociar com a oposição. Por isso que é centro. Eu sou direita. Porque a direita está mais adequada à Bíblia. Eu estou falando tudo em relação à Bíblia. Por exemplo, a esquerda, ela apoia o aborto. A Bíblia é contra. A esquerda, ela vai apoiar direitos humanos para bandido. A Bíblia é contra. O bandido tem que ser punido. A esquerda vai apoiar o homossexualismo, que hoje tem até uma certa ditadura. Você não pode falar homossexualismo, tem que falar homossexualidade. A Bíblia é contra. Mas o que a Bíblia diz é que nós não temos que pensar em destruir essas pessoas. Não, nós temos que amá-los. Porque eles não são nossos inimigos mortais, são inimigos de pensamento. Inimigo filosófico, vamos dizer assim. Filosófico, sociocultural, político, podemos dizer assim. Então, eu tenho que ter uma opção, porque todos nós temos uma opção, porque você nunca é neutro. E eu vou explicar porque você nunca é neutro. Por exemplo, a política, ela, na verdade, ela sempre está ou imitando a Bíblia, ou imitando os inimigos da Bíblia. Né? Quando eu falo imitando a Bíblia, o pensamento bíblico, que é passado para nós. E o outro é o pensamento oposto, o que a Bíblia passa para nós. E isso é esquerda-direita o tempo todo. Tu vai ver na Bíblia que tem esquerda e direita o tempo todo. É só você analisar. Ou então, qual é o interesse tanto da esquerda quanto da direita no povo? O interesse é um só. É um só. É o recurso que o povo pode dar para esses grupos de pensamentos políticos. É exatamente isso. É o que as pessoas têm medo. Está lá no filme, dos anos 80, O Exterminador do Futuro, com a Skyline. Acho que é a Skyline que faz toda aquela revolução das máquinas contra o homem. E nós estamos bem perto disso já. Muitas máquinas tirando o serviço dos homens. E também a inteligência artificial, que é uma coisa seríssima. E o que nós temos é esse tipo de coisa. É que ambos lutam pelo que o povo pode dar. Ou seja, nós somos fontes de energia, de energia para ambos os pensadores políticos. Só que tem sempre um que é pior do que o outro. Nenhum dos dois são 100%. A direita, por exemplo, ela não pensa só no povo. Quando existe um presidente, alguém de direita, vamos supor assim, ou de esquerda, que ele realmente pensa no povo, ele vai ser eliminado ou pela esquerda que o colocou lá, ou pela direita que o colocou lá. Mas ele vai ser usado como manobra para trazer outras pessoas para si. O
que eu estou querendo dizer? Está confuso isso? Está confuso. Porque tudo se baseia na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro extraordinário. É inexplicável como a Bíblia foi elaborada. Porque tudo, não importa as gerações que sejam, tudo está relacionado na Bíblia. Um texto simples, como a saída do povo de Israel do Egito, vai colocar em evidência tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Por exemplo, a esquerda ela tem um problema, porque a esquerda sempre ela não é inteligente. Ela não é inteligente. Se você for analisar todas as esquerdas do mundo, eles acabam colocando contra eles mesmos o que eles mesmos propõem. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Hoje, o presidente é o Lula. E o Lula, na sua campanha, ele fala um monte de mentiras que, em pouco tempo, essas mentiras são reveladas e ele não assume que ele é mentiroso e ele diz que mentiroso é o opositor. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Ele nunca quis dizer quem seriam os ministros dele. Ele falou que seriam gente boas. Não. Hoje, o ministério é todos os corruptos que estavam com ele, hoje estão todos no poder. Lula dizia assim, ó, eu acho uma coisa absurdamente ignorante um presidente ter que indicar membros para o STF. Ele fala isso na campanha dele. Aí ele entra, ele é eleito, né? De uma forma ou de outra ele é eleito, e ele coloca o advogado dele para ministro e coloca o Dino também para ministro. E para confirmar que isso é verdade, dias depois de o Dino ser ministro, colocado como ministro, ele diz que está muito feliz. Porque pela primeira vez, a frase dele, pela primeira vez nós colocamos um membro comunista no STF. Então, ele mesmo vai se dizer comunista e ele diz assim, esse povo diz que nós somos comunistas e acha que a gente vai ficar zangado. Nós não vamos ficar zangados com isso, porque ele é comunista. Mas na campanha política ele se dizia que não era comunista. Então, as mentiras da esquerda têm a perna muito curta. Eles são muito ignorantes. E a direita é bem inteligente. A direita é bem inteligente. A direita, ela se finge de que está apanhando, mas quando vai ver, ela tem. Ela espera sempre a esquerda tropeçar, e isso sempre acontece, sempre aconteceu, e sempre acontecerá. Mas a esquerda é inteligente. A direita é inteligente. A direita é inteligente. Mas a direita é o melhor que se pode ter, como não é. Ela é o menos ruim. Ela é o menos ruim. Então, quando você vai pensar se você escolhe direita ou esquerda e você é um pai de família, você tem que escolher assim. Qual é o melhor? O meu filho ter 4 refeições no dia ou ele ter apenas uma refeição, um dia sim, um dia não? Ou seja, em 2 dias ele teria 8 refeições. 8 refeições. Com a direita. Mas com a esquerda, ele em 2 dias só terá uma. Então, você pensando no teu filho, você vai pensar, é melhor que ele coma mais. Ele não tenha muitas coisas, mas é melhor ele se alimentar. Então, essa é a proposta política. Esta é a proposta política o tempo todo. Porque o interesse de políticos, como eu falei, raramente vai ter um político que pensa no povo, e esse político ele será colocado de escanteio para não governar, mas para servir de campanha, porque o interesse deles não é o povo. Não é o povo. O interesse deles eles funcionam como? Eles funcionam como um império. Como um império, você vai ver hoje, por exemplo, a China. A China ela é a segunda maior riqueza, mas o povo é tudo pobre. Quem é rico? Quem é rico é o imperador. É o presidente, sei lá, o primeiro-ministro, não sei como é que se chama lá da China. É o comunista da China. É o Xi Jinping, se eu não me engano.
Ele é o rico da China. E quem vai ser bem de vida na China? Bem de vida na China, os empresários, são os que fecham com o líder político. Tanto é que a China só tem um partido. Então a China não tem democracia. Democracia é quando se tem dois, um opositor ao outro, e o povo tem liberdade de votar em um ou no outro. Quando não tem liberdade, então já se começa uma ditadura. E o pensamento da esquerda, por isso que a esquerda perde, é porque eles querem dominar de uma forma mais bruta, como foi que a China chegou hoje no estado que ela está. Então, você está vendo, por exemplo, no mundo todo, que a esquerda que está no poder, como aqui no Brasil, eles querem anular a concorrência, ou seja, eles não querem a direita. Maduro teve lá a mulher lá, não vou lembrar o nome dela, ela era uma forte candidata a tirar o Maduro, aí o Maduro, o STF que trabalha para o governo, tornou ela inelegível. Mas tinha um vice que seria dela, eu acho que era o vice dela, e esse ainda continuou, né? Continuou como representante dela. Ambos seriam ruins para a Venezuela. Quando a gente pensa assim, se entrar uma outra pessoa e tirar o Maduro, a Venezuela melhora, sim. Pode ser que melhore, mas não vai ser a solução. Porque parece que a Venezuela não tem mais jeito, a não ser que se tiver uma revolução do povo. Tudo isso depende do povo. Mas o povo tem medo dos líderes. E eles fazem de tudo para o povo ter medo dos líderes. Ou seja, na Venezuela, eu acho que uns 3 meses atrás, uma jovem, uma mulher jovem de redes sociais, ela pegou 10 anos de cadeia só porque ela falou mal do Maduro. Então o que isso faz? Com que o povo não pense nem em falar mal do Maduro, quanto mais se opor a ele em um protesto, né, político. Então esse é o pensamento. Aqui no Brasil, prenderam logo de uma vez, foram milhares de pessoas no dia 8 de janeiro. E colocaram multa em outros diversos, caçaram redes sociais de um monte de gente, tem um monte de gente lá refugiada para os Estados Unidos, porque falaram mal do STF, das eleições e do atual presidente Lula. Então não pode falar mal deles, senão você é restringido. Entendeu? Você perde a sua monetização, quem tem redes sociais perde, porque a principal ataque deles é pegar o pessoal de rede social. Por quê? Porque os influenciadores é que vai levar o pensamento contrário do governo, e eles não querem pensamento contrário. Então a esquerda ela perde por causa disso. Ela não sabe manipular de uma forma que não seja na força. A direita sabe manipular. A direita sabe manipular. Aí tu fala assim, mas se os dois são ruins, por que você é a favor de um? É a favor de um. Primeiro, atualmente, até agora, por exemplo, eu sou cristão, sou evangélico, quem me dá a melhor condição de evangelizar, pelo menos, é a direita. Num país onde a esquerda já tomou conta, evangelizar é muito complicado. É muito complicado e quase que impossível. Nos países de ditadura mesmo, braba, você não pode evangelizar, claramente. Você não pode. Tem uns que até tem igreja, mas se um membro se converter for para a tua igreja, é um problema sério. É um problema sério você tirar, por exemplo, uma pessoa do Islã e levar ela para o Evangelho. É um problema sério. Isso nos países menos que praticamente não existem. Então, a direita, ela te faz acreditar que você tem uma liberdade, não, mas você está sendo monitorado. A esquerda, ela trabalha assim, vamos supor que a esquerda tem gado. Então, a esquerda
como se estivesse criando gado. A esquerda ela vai explorar o gado de uma tal maneira que o gado não vai conseguir engordar, porque eles não vão deixar a liberdade, eles não vão dar condição para ele poder desenvolver bem. Mas a direita não. A direita ela tem a fazenda, ela cuida bem do gado, ela contrata bons médicos veterinários, condições boas, bom pasto. O gado engordar, engordando o gado é vendido, o gado é morto e é vendido. Então, o retorno que a direita espera ter é maior do que ela investiu. Isso é o quê? Isso é capitalismo. E o capitalismo é ruim? Não é ruim. Não é ruim. O capitalismo ele é bem melhor do que o outro, embora todos sejam, não seja o essencial, o que deveria ser. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. E isso eu estou passando aqui o mundo material como é. Agora eu vou trazer o mundo espiritual, porque no mundo material, você, na verdade, você não tem liberdade. Por exemplo, quando você não vota, você fala assim, eu lavei minha mão. Não lavou, porque você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. Então, como, por exemplo, as pessoas dizem assim, você é Lula ou você é Bolsonaro? Eu votei Bolsonaro. Mas eu nunca digo assim, porque o Bolsonaro é perfeito, o Lula não. Eu digo que o Bolsonaro é uma opção menos ruim. Menos ruim. Agora, essa porcentagem de ruim ou não é uma coisa complicada. Isso depende de pessoa para pessoa. Porque todos nós, por exemplo, de direita, sabia que o que está acontecendo hoje iria acontecer e coisas piores podem acontecer. E ninguém entende por que o governo ainda não sofreu impeachment. Porque a Dilma e o Collor, por muito menos disso, sofreram impeachment. Porque esse governo foi malandro. Ele botou o STF lá na frente. E o STF anula o Congresso e também o Senado. Aí por isso que ele se mantém. Então, quando você diz que você não vota, e você quer dizer, não, eu lavei mesmo, você não lavou, você se sujou. Porque as políticas, tanto de um quanto de outro, vai atingir a todos. Não tem como. Então, a melhor opção do povo, entendeu? A melhor opção do povo são duas: o voto e o manifesto. Essas são as melhores opções. Só que o povo não se manifesta. E, biblicamente, você vai ver que é a mesma coisa. Lá no Egito, pois é, Moisés tira o povo estava sofrendo no Egito. É só você ler a Bíblia. O povo estava sofrendo 430 anos de escravidão. Trabalhando pesado. Aquelas pirâmides foram construídas por eles. Não tem negócio de extraterrestre, não. É só você ver historicamente que construiu aquelas pirâmides foram os judeus. Os escravos, não só judeus, mas a maioria eram judeus, todos que eram escravos do Egito. E é um trabalho pesado. Tu já viu o peso de uma pedra daquela ali para tu chegar até lá no pico? Quantos milhares de pessoas morreram? Porque aquilo é tudo à base de alavanca, aquele negócio da tecnologia do passado. Só para você ter noção. Então, o que acontece? Então, lá o povo trabalhava duro, à base de chicotada, mas recebia alimento. E essa foi esse foi o ponto que a oposição de Moisés tomou para usar contra ele. É uma política que está acontecendo ali. Moisés tira o povo do Egito. O povo agora não tem trabalho forçado. O povo vai caminhar pelo deserto até chegar à terra prometida, que foi realmente prometida e que foi dada a eles, não aquela geração, mas a geração que veio depois, porque eles ficaram 40 dias no deserto por causa da sua teimosia. Então o povo estava recebendo um alimento todos os dias que descia do céu, que era o maná. E se você for analisar as propriedades do maná, você vai ver que ela é essencial para a saúde, para a boa saúde do corpo humano. Então, eles se alimentavam de maná e bebiam água. O
médico, todo médico diz, você tem que beber bastante água, você tem que comer coisa saudável. E o maná era extremamente saudável. Mas a oposição, ela vai usar os argumentos, coisa, não, era melhor, ó, aqui vocês estão arriscados, não tem água, aqui é deserto. Aqui, como é que vocês vão ter comida? Lá, pelo menos, você tinha que comer. Outros diziam que era repolho, cebola, alguma coisa que eles comiam. E, usando essa estratégia, eles conseguem criar um grande grupo de oposição contra Moisés. Mas eles mesmos não se manifestam, mas eles usam líderes, né, que era Corã, Datã e Abirão, acho que era o nome deles, e eram esses que representavam esse povo que eles faziam dizer que não, é melhor você sofrer na escravidão, mas ter o que comer que é certo, do que você ficar aqui e viver de incerteza, que não era verdade. Que não era verdade. O povo tinha o maná do céu. Aí fala, não, mas lá nós também comia carne. Então, por causa da carne, olha só como é que é as coisas, por causa da carne, muitas pessoas falam, não, é melhor a gente voltar para lá mesmo, lá é melhor, porque aqui a gente vai morrer. Aqui as coisas são incertas. Qual é a diferença da política daqui? Como é que o governo de hoje entrou? Por causa da picanha. Não tem diferença. Então, estão sempre copiando a Bíblia. Sempre copiando a Bíblia. E é uma minoria que faz muito barulho. O que estava com Datã e Abirão e a turma deles lá era uma minoria. Tanto é que quando eles são destruídos, que a terra engole, não foi a maioria do povo. Mas eles faziam muito barulho. Faziam muito barulho. Então, para a política espiritual, para terminar, já está já em 21 minutos, a política, a vida espiritual, vamos dizer assim, porque funciona, porque a política se baseia nisso, é a mesma coisa. Você não tem liberdade, você não é livre. Quando você está no pecado, você é escravo do diabo. Mas o que o diabo te oferece para ficar longe de Deus? Os prazeres desse mundo. Os prazeres desse mundo. Comida, bebida, sexo. Em troca disso, você só não tem que servir a Deus. Porque servidão é dos dois lados. Não existe ninguém no planeta que está completamente livre, sem servir ao diabo ou sem servir a Deus. Não tem como. Ou a pessoa serve a Deus ou ela serve ao diabo. Mas livre. Eu sou livre, eu não tenho que dar conta de nada a ninguém. Não existe isso. Não existe isso. Isso não existe. Tanto é que quando nós somos escravos do pecado, e quer ser liberto do pecado, só quem pode libertar é Jesus Cristo. Mas nós nos tornamos servos de Jesus Cristo. Todos servos de Jesus Cristo. Se você for analisar todas as pessoas dizendo aquele negócio todo, Paulo vai falar, eu sirvo a Jesus Cristo. Paulo vai falar, eu sou escravo. Eu sou escravo de Cristo. Servir a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não podemos ser totalmente dependentes. Não podemos ser totalmente dependentes. Nós somos comparados como ovelhas e bodes. Por exemplo, o bode, ele tem um pensamento de que ele é livre. Ele come de tudo. Come ferro, come papel, come o que botar lá, ele come tudo. Então, você é livre, pode comer tudo e isso não faz nenhum mal a ele. A ovelha já é completamente oposta. Mas o bode também não é livre. Tem bode livre. Só o bode da montanha lá, aquele negócio todo. Mas a ovelha ela é muito mais frágil. A ovelha não existe. A ovelha parece que é o único animal que não vive sem o auxílio de humanos na natureza. A ovelha não vive. A ovelha necessita do pastor, senão ela não vive. Pega umas ovelhas, solta aí na natureza para ver. Acabou. A ovelha é um bicho muito confuso. Ela precisa extremamente de um pastor. Então, quando a pessoa está no mundo, ela está servindo ao diabo. E eu vou te explicar por quê. Porque a proposta do diabo é que o homem não sirva a Deus. Porque o diabo não serve a Deus.
E quando você. E a proposta do diabo fala assim: você não servindo a Deus, você será herdeiro das coisas que eu vou receber. O que o diabo vai receber? Condenação eterna. É o lago de fogo que está preparado para ele. E todos que o seguirem vão ter a mesma condenação. A Bíblia diz que é um cego guiando outro cego. Se você é cego e um cego te guia e ele cai no buraco, você cai junto com ele, porque você está junto com ele. Mas a proposta de Deus é que você não seja cego, que você enxergue. E quando Cristo te liberta do pecado, você vai agora servir a Deus. Você não é livre. Mas a proposta de Deus para você é que, olha bem, a proposta de Deus para você é que você entenda sempre que você vai ter que ter um líder. E Deus, ele é esse líder. A bondade de Deus, ela é extremamente diferente da maldade do diabo. Completamente oposto ao outro. Porque a promessa de Deus é o reino dos céus. Não para você ser um escravo lá e trabalhar em prol de Deus. Porque lá, essa nossa atividade de trabalho aqui, ela é essencial para a nossa sobrevivência. O trabalho lá, claro que você está achando que lá vai ficar de bobeira, que não, tem trabalho, mas não é. Lá você não precisa comer, você precisa beber água, você precisa moradia, que a pessoa fala assim, não, mas lá eu vou ter minha mansão celestial. Não vai, poxa. Nós temos casa aqui para quê? Para nos proteger das ações do tempo, vento, calor, chuva, frio. Lá não tem isso. Lá você não vai dormir. Lá aqui nós temos a nossa residência, as nossas casas, porque nós precisamos descansar, porque nós precisamos fazer as nossas refeições, papapá, coisas desse tipo. Nós precisamos interagir com a família e nós não podemos estar no tempo. Senão nós morreríamos muito, muito rápido. Então isso é para nos proteger da ação do tempo. Lá não tem ação do tempo. Lá você não precisa comer, você não precisa beber, você não precisa nada disso. Lá não tem noite, lá não tem dia, lá não se dorme. Lá não se descansa porque ninguém cansa. Então não tem mansão celestial. Isso é uma... quando Jesus usa assim, na casa de meu pai há muitas moradas, em nenhum momento Jesus disse que lá é uma casa, uma residência. A casa do pai é o coração de Deus. Então lá é diferente. Então a proposta do diabo, ela em palavras, ela é a mesma proposta de Deus. O diabo fala, se você me servir, você vai passar a eternidade comigo. A proposta de Deus em Cristo, se você me servir, você vai passar a eternidade comigo. Só que a eternidade do diabo é o lago de fogo. É o sofrimento eterno. E a proposta de Deus é o reino celestial. É o paraíso. É onde não tem choro, não tem lágrima, não tem sofrimento. Não tem choro, não tem lágrima e não tem sofrimento. E tem mais do que isso. A Bíblia diz, numa das cartas do Apocalipse, fala que aquele que vencer herdará ou será herdeiro de todas as coisas comigo. Ou seja, tudo que Deus tem, tudo que está no reino celestial, você não será apenas uma pessoa vivendo lá. É por piedade, você será dono, você será herdeiro de todas as coisas. Então, a proposta, em palavras, ela é a mesma. É a mesma, o convite. Mas o que tem a receber é diferente. Então, as políticas desse mundo, esquerda e direita, ela em palavras, ela tem a mesma coisa, ela tem um convite. Se você ficar comigo, você vai ganhar isso. Mas você não sabe o que realmente você vai ganhar. Porque a maioria da pessoa não quer saber. A maioria da pessoa não quer saber de política. E essa é uma proposta boa para a esquerda. Não me envolvo com isso, não vai papá, aquele negócio todo, papá. Porque sabe-se que a esquerda, você querendo ou não gostar de política, a política gosta de você. Não tem para onde você correr.
Você não tem para onde correr. Querendo ou não gostar de política, a política gosta de você. E a proposta da esquerda é sempre te oferecer algo que eles falam que é melhor e que em pouco tempo você vai ver que você foi enganado. Mas mesmo você sendo enganado, cadê o beijo do papai? Cadê o beijo do papai? Cadê o beijo? Aí, quer beijar o papai, ó. Que sem vergonha. Que sem vergonha. Ela quer que eu leve ela lá para dar um rolezinho. Ela gosta. Eu não posso falar a palavra, senão, se eu falar a palavra, o vídeo não acaba. Então, a proposta é a mesma. Por exemplo, você tem um ritmo de vida. Por exemplo, você tem um ritmo de vida. Aí a esquerda vem e fala assim, não, olha, isso aí não é certo não. O que a gente tem é melhor para você. Aí você vai e entra, você se ferra. E a proposta da direita, por exemplo, hoje, a proposta da direita, vamos supor, para Cuba, Venezuela, Nicarágua, esses países, é justamente o oposto. Ó. Você está vivendo de ração, vamos dizer assim. Ó. Você tem uma vida básica, você não pode passar disso. Enquanto o seu governo é milionário, pode ver que todos eles, o tal dos Castro lá, de Cuba, Maduro, esses caras da Nicarágua são todos ricos, Você vai ver, por exemplo, o presidente do Irã, da Arábia Saudita, Afeganistão, todos esses líderes desses países miseráveis são ricos. Eles são ricos. Mas o povo que é pobre, porque ele vai racionar o que o povo pode ter, mas ele vive sem limite. É só você reparar, por exemplo, aqui a dona Janja. A Janja passa o tempo todo gastando dinheiro. E o dinheiro que ela gasta não é dela, é nosso. Mas eles conseguem fazer a esquerda ver que aquilo ali é necessário. A esquerda ativista, né? Por quê? Porque quem é a esquerda que vive disso? Que apoia isso, que quer colocar isso sempre na tua cabeça. É o povo, por exemplo, você vai ver o parlamento de esquerda, eles falam sempre em dividir, não, vamos tirar do rico para dar para ele. Aí você vai ver quem é o rico para vocês. Ele vai falar, aqueles que ganham acima de 30 mil. Vamos botar assim. Mas eles tudo ganham acima de 30 mil e eles não dividem com você. Você não vai ver um deles só sequer falar assim, ok, eu recebi meu salário de deputado, 40 e tantos, mais benefícios, vamos dizer que chega a 70 mil reais. Estou indo lá na favela agora e vou dar um pouquinho para cada um. Você não vê ninguém falar isso. Então todos eles de iPhone, todos morando em condomínios de luxo, todos andando de carros blindados, com seguranças armados, enquanto o povo não tem o que comer direito, vive uma insegurança. Por quê? Porque eles são apoiadores do crime. Porque é o crime que faz eles terem um tipo de objetivo, assim, vamos dizer, um objetivo de poder mostrar para você que ele está lutando. Nós lutamos pela sua segurança, nós queremos papapá, e ao mesmo tempo não quer prender o bandido. Não acho que o bandido tem que ficar preso. Porque o que atrapalha o desenvolvimento de qualquer país é o crime. É o crime. E quando você entende, não, o bandido não pode ficar preso, tem alguma coisa muito errada nisso. O bandido é para ficar preso. O bandido não é para ficar solto. E as coisas mudam de uma hora para outra, como foi em El Salvador. El Salvador é um dos países mais perigosos, mais violentos do mundo. Um camarada lá, o presidente lá, foi e prendeu todo mundo. Vai lá ver o que é El Salvador hoje. De um mês para o outro, absurdamente caiu. Hoje é um dos países mais seguros do mundo para se viver. Só tirar o bandido da rua. Mas a esquerda não quer que o bandido fique preso. Porque se o bandido ficar preso, eles não vão ter política. Eles não vão ter termos para fazer as suas campanhas políticas dizendo que quer a sua liberdade. É desse tipo que funciona. Então a proposta deles são sempre as mesmas. Aqui no caso, na vida material, as propostas da política, tanto de esquerda quanto de direita, a proposta deles está baseada no que eles vão receber. Ambos, tanto governadores, líderes de esquerda e de direita, são ricos. Todos são ricos. Vivem muito bem. Eles não têm
Eles não têm a preocupação que o pobre tem. Conversar com qualquer pobre, você fala, qual é o seu maior sonho? Qualquer pobre. Eu tenho uma hamburgueria, eu converso com as pessoas, falo assim, qual é o seu maior sonho assim, financeiro? Eu falo assim, cara, eu queria comprar as coisas sem ver preço. Todo mundo praticamente fala isso. Eu queria comprar as coisas sem ver preço. Se eles não falam assim, eles vão falar de um jeito que é parecido assim. Eu falo, então, basicamente você quer comprar coisas sem ver preço. É exatamente isso. Então todos vão chegar nisso. E todos os líderes políticos, tanto de direita quanto de esquerda, eles têm esse sonho realizado. Eles não precisam ver preço de nada. O que vai se preocupar mais com o povo, fala, não, eu quero dar para o povo, eu não quero ter esses benefícios todos, eu não quero papapá. Então essas pessoas são, de uma maneira estratégica, colocadas em escanteio para elas não governarem, mas para servirem de campanha política. E esses, quando que aparece assim, é mais de direita, porque de esquerda dificilmente você vai ver alguém assim. Essa é a política, coisa. Mas a política celestial, ela também, ela não tem esse âmbito, porque tantos querem trazer para si, tanto o diabo quer levar para si a humanidade, porque ele já tem uma vida destruída. E todos querem levar, vai ter essa destruição eterna juntamente com ele. E o reino celestial, ele quer trazer para si, assim, você vai me servir, mas você passará a eternidade comigo. Aí você só tem que analisar. Tanto aqui na Terra, aqui nós temos que analisar qual é o menos ruim, a direita ou a esquerda. Na eternidade, nós não temos de falar qual é o menos ruim, porque lá é claro. Lá só tem o que é ruim e o que é bom. E o que é bom. O que é incomum é que livre ninguém é. Você está sempre servindo alguém. Ou você vai servir a Deus, ou você serve o diabo. Você fala, eu não quero esse negócio de servir a Deus, eu quero liberdade, eu quero tudo mais, papapá. Então o diabo gosta muito disso. Aí o cara fala, não, eu sou ateu, eu não acredito nem em Deus, nem acredito no diabo. Pronto. Então ele deixou de servir a Deus. Então, mesmo sem ele querer, ele já serviu ao diabo. Porque um lado engana e o outro traz a realidade. Ó, o diabo fala, comigo é fácil, você precisa servir a Deus, você é livre, você faz o que você quiser. Se você quiser ser um jacaré hoje, você é. Se você quiser ser uma anta, amanhã você é. Amanhã eu quero ser homem, você é. Eu quero ser uma mulher, você é. Eu quero ser uma criança, você é. Então você é o que você quiser. Deus não, você é ser humano. Só isso. Você não tem. Você é. Ó, eu tô falando aqui, ó. Tá ouvindo esse barulho? É tiro. Na favela da Vintém aqui. Tá acontecendo isso. Ó. Isso é tudo tiro. A cachorra tá latindo. Então. É tiro. Ou então, Deus te traz uma realidade. Quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é fácil. Não é fácil. A proposta de Cristo fala assim, ó. Para terminar já, o vídeo já está gigante. Ó, a proposta de Cristo é assim, ó. Ele vai falar, vai fazer uma comparação de um homem que quer edificar uma torre, alguma versão diz uma casa, né? Ele fala, antes de pensar alguma coisa, você senta, faz os cálculos direitinho, né? Você quer edificar a tua casa, vê se você tem condição. Porque senão vai ficar aquela obra lá inacabada, o pessoal vai ficar tudo zoando, aquele negócio todo. Por exemplo, a igreja lá, eles decidiram fazer um templo maior do lado. O planejamento, vamos confiar em Deus. Esse foi o planejamento. A obra está lá parada. A obra está parada. Eu estava conversando anteontem com um colega da igreja batista de Jardim Novo, aqui em Realengo. E eu era adolescente, ou seja, 40 anos atrás, tinha uma obra lá do lado da igreja, que eu achava que era igreja, mas não é. Uma obra lá. Ela está do mesmo jeito até hoje. Porque faltou planejamento. E a proposta do diabo, não, você é livre, você faz o que você quiser, e está tudo bem. Não tem, ó, não existe inferno, tudo termina aqui, você tem que viver os teus dias aqui da melhor forma. Não existe eternidade, não existe castigo, não existe nada. Você é livre para fazer a tua vida. A proposta de Deus é o contrário. Você quer, Deus fala, você quer me servir? Pensa bem.
Você vai ter que perder muitas coisas para poder estar comigo. Então não tem engano. Então qual é que vai atrair mais? Eu tenho que perder coisas para ganhar? Ou eu não tenho que perder nada, porque eu já tenho tudo, eu só tenho que usar tudo que eu tenho? É a proposta do diabo. Essas são as duas políticas. Tanto a espiritual como a material, ela tem o objetivo, o povo. A espiritual que é o povo, porque o povo é que traz recurso. A material que é o povo, porque o povo traz recurso. A espiritual também que é o povo. O diabo quer o povo para sofrer com ele. E Deus quer o povo para reinar com ele. Então, está diante de vocês as duas propostas políticas, tanto espiritual quanto material. Você tem que se preocupar com as duas. Se você quiser ser feliz, e o tiro não para. O tiro não para. Não sei se está dando para ouvir aí, mas o tiro não para. Então é isso aí. Pensa bem. Ó, tá bonito. Pensa bem, porque o que você pode fazer para viver bem aqui depende de você. E o que você pode fazer para viver bem na eternidade também depende de você. Um abraço e que Deus abençoe a todos. E lembrando que servir a Deus não é difícil. O difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.